Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, pela confiança de um tempo da gente poder compartilhar a palavra. Digo confiança porque, né? Entrega a palavra para o cidadão falar aqui na frente, vai que, né? Fala algumas coisas que depois tem que passar um mês consertando, né? Mas grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, para a gente compartilhar a palavra e conversar um pouco a respeito daquilo que Deus tem para nós. Quero convidar então a você a abrir sua Bíblia, por favor, lá no texto base que o Natan me passou, de Efésios, capítulo 4, verso 17. Esse mês vocês estão conversando sobre desintoxicando a alma, e o meu tema foi desintoxicando a alma dos pensamentos tóxicos. E esse é um texto que há um tempo atrás preguei na igreja também com uma outra ênfase, com outro olhar, mas que de algumas coisas que eu tenho pensado nesse tempo sobretudo padrão de pensamento, sobre como que a gente precisa trabalhar a nossa mente e no novo modelo de vida que Cristo traz para a gente. Então, Efésios capítulo 4, verso 17 ao verso 24. Assentados assim como vocês estão, a gente vai ler o texto que diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Até aí? E que Deus nos abençoe. Posso só pedir um favorzinho? Podia diminuir um pouquinho a luz aqui no meu olho aqui? Não sei se é possível. Isso, Jesus, obrigado. Que eu já estava vendo um montão de estrelinha assim já. Né? Obrigado, melhorou. De verdade. Obrigado, Oliver. Oliver é companheiro lá no Seduca. Professor da minha pequena, da Milena, que estuda com Natan, mesma turma. Enfim, vamos lá. Efésios tem duas partes. A gente pode dividir a carta de Paulo aos Efésios em duas primeiras partes. Uma do capítulo 1 ao capítulo 3, que vai falar das nossas riquezas em Cristo, aquilo que Cristo fez por nós. E a partir do capítulo 4 até o verso capítulo 6, o viver em Cristo. De como que aquilo que eu aprendi, recebi em Cristo, e o que agora, como devo viver em Cristo, como deve ser o meu comportamento. E ele fala então, começa o capítulo 4 falando de que eu devo andar digno da vocação que fui chamado, que eu preciso aprender a me comportar no mundo. Já no capítulo 5, ele vai dizer para a gente como a gente tem que andar em Cristo. Capítulo 6, 5, a partir do 18, ele fala para a gente aprender se deixar encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus em todas as coisas, sujeitando uns aos outros, mulheres, sejam submissas aos maridos amem as esposas, filhos, sejam obedientes aos pais, servos, trabalhe direito com o seu patrão, cuida do seu empregado direito. Depois ele fala e ensina a respeito das batalhas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus. Enfim, Paulo está mostrando como deve ser o nosso comportamento no mundo, como deve ser o nosso andar no mundo. E esse é algo interessante que a gente precisa pensar, porque nós somos enviados ao mundo. Não é assim? Jesus diz o que para você? Fique aqui na igreja, junte-se todo mundo,
faz uma comunidade forte e fica aqui. Não, ele diz o quê? Vai embora, meu filho. Vai para o mundo. E aí Jesus faz uma oração no capítulo 17, intercedendo por todos aqueles que iriam crer nele. Jesus ora assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E eu vos enviei para o meio de lobos. Então Cristo empurra a gente para lá, para esse mundo. E a gente precisa aprender a viver lá. E a nossa vida é marcada por várias histórias. Desde quando nascemos. Eu vivo aqui em Curitiba, vai fazer 21 anos. E já vai fazer 24 que eu estou para o sul do país. Morei antes em Florianópolis. Mas eu abro a minha boca, logo você percebe que eu não sou daqui. Porque é difícil você falar verde, porta. Não dá. Né, Natan? A gente até aprende a falar escola. Teve um episódio até esse ano na escola, que era a semana do Dia dos Pais. E aí eu estava com os alunos do 9º ano, e aí a gente ia falar sobre a cultura da paz. E eles ficaram, cultura da paz? Como é que é? E aí eles demoraram a entender paz de paz. Porque paz e paz, né? Vai na paz. E ali são os pais do Natan. Depende da frase que você emite. A gente é marcado por essas coisas. A nossa vida, a nossa história é marcada por essas coisas. Pela nossa criação, pelo tipo de pai e de mãe que a gente teve, pela cidade que a gente nasceu, pela família que a gente viveu, pela escola que a gente frequentou. Enfim, a gente é marcado por isso. E quando a gente está no mundo e a gente tem que tomar decisão e a gente tem que fazer escolhas, onde a gente busca o padrão do nosso comportamento, onde a gente vai buscar isso, a gente faz uma viagem interna. Não é? Quando a gente casa, por que no início do casamento muitas vezes tem algumas crises? Porque numa casa se guardava de um jeito. Em outra casa, se guardava aquele mesmo produto de outra maneira. E por que você guardou assim? Porque é assim. Você não tem explicação por que é daquele jeito. É porque minha mãe sempre fez. Vocês conhecem a história do cara que trouxe o peixe para assar e a mulher cortou a cabeça e o rabo. Não conhece essa história? Cortou a cabeça e o rabo e o marido perguntou: por que você vai cortar a cabeça e o rabo? Minha mãe sempre fez assim. Mas por que ela fazia? Eu não sei. Mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe, mãe? E aí, não sei, sua avó sempre fez assim. Mãe, a avó, né? A mãe perguntando: mãe, por que você sempre corta? Minha filha, quando você era pequeno, o forno era pequeno. Não cabia tudo, então a gente cortava a cabeça e o rabo. Então você não sabe por que você faz algumas coisas. Você faz o quê? Você corta a cabeça e o rabo. E a gente tem essas coisas na nossa vida. E a gente é marcado em família que é ansiosa demais, em família que gera insegurança no filho, gera inseguranças porque mudou várias vezes, ou porque o pai ficou desempregado, ou porque alguém da família sofreu um acidente, porque alguma coisa inusitada, ruim aconteceu, marcou, foi uma dificuldade muito grande, e a gente cria padrões de pensamento, padrões de ideias, padrões de coisas que vão ficando na nossa vida e que a gente às vezes trava, que para um às vezes aquilo é tão natural e para o outro Já conversou com alguém que veio te contar um problema, você olha e fala assim: por que esse drama? Fecha, ponto. Não. E aí quando você vive alguns problemas, e aquele problema é uma montanha, e você fica, e você compartilha com o outro não está entendendo o que você está vivendo, porque a gente é marcado, e a nossa história é marcada, e a gente vem com vários pensamentos que tomam conta da nossa vida, do nosso jeito de viver, e que na maioria das vezes nós não conseguimos controlar. É impressionante que você diz assim: é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já estou nervoso, já me dá comichão, eu já começo a ficar, minha mão começa a tremer, eu começo a suar todo, eu não sei o que está acontecendo. A ansiedade é assim,
o medo é assim, a insegurança é assim, que marcam a nossa vida, marcam a nossa história, e a gente não consegue, às vezes, controlar aqueles pensamentos. Quando você vê, já está na sua cabeça, tomando conta do seu jeito de pensar, aquilo povoou a tua mente, e você trava, e um medo vem, a boca fica seca, e, enfim, as coisas vêm na vida da gente. E aí, a minha pergunta, quando veio o tema, é: como vencer isso? Como desintoxicar? Como? Como que eu vou vencer alguma coisa que é mais forte do que eu, às vezes? Como que eu vou conseguir travar esse negócio na minha vida e na minha história? Como que eu vou começar a querer vencer a ansiedade? Você é ansioso? Você senta, você dobra a perna, cruza a perna. Você fala, para, cara. Aí ele para. Tá vendo o filme? Como que vence isso? Não sei se a tua perna está balançando aí agora, que eu estou falando muito, mas você fica lá, como que eu venço esse negócio? Deito na cama e o cabeção fica. O que eu tenho que fazer amanhã, que eu tenho que levantar, que eu tenho que não sei o quê, que é amanhã, né? Eu tenho que botar a roupa para lavar, que depois eu tenho que sair, ir no mercado, eu tenho que comprar carne, mas se lá não tiver carne, como é que eu vou fazer? Mas que carne que eu vou fazer amanhã? E aquilo começa a tomar conta da tua cabeça e fala, não, para, Renato, de pensar no almoço de amanhã. Senhoras que trabalham em casa, às vezes fica isso, né? Que eu tenho que levar o fulano de tal na escola, que eu tenho que fazer o quê? Que amanhã tem prova, amanhã tem não sei o quê. Aquilo toma conta, e como é que para isso, gente? E, sobretudo, quando você começa a sofrer com problemas por antecedência. Tem uma propaganda agora num dos canais que fala assim, não procure doença, procure saúde, né? Porque você coloca assim, tosse seca. A propaganda é essa, tosse seca, câncer de pulmão, não sei o quê, morte em quanto tempo? Você logo já acha, e você, esses dias, você vê como é que é a coisa. Semana passada não estava muito bem. Esse tempo, né? 30 graus, no outro dia 12, muito seco. Você vê que a minha voz não está muito legal. Domingo passado eu estava pregando, no final já estava assim, que eu não estava meio ruim, e fiquei meio febril, né? E aí na sexta-feira, lá no Seduca, teve o Journey, negócio do Dia das Crianças, e eu tive lá com os meninos, sol de rachar. E no sábado eu estava podre, né? Estava ruim, estava muito ruim. Aí uma irmãzinha depois ela virou para mim e falou assim, ei, pastor, você está bem? Eu falei, estou melhor. E o que você teve, pastor? Ah, não estava bem. Eu fui para a escola, estava lá um solão. Isso não é síndrome de Bonobo? Eu falei, não, minha irmã, era só uma alergia. Por que ela falou isso? Está vivendo alguma dificuldade? Eu sei que está. E aí você começa a criar padrões de pensamento que intoxicam a tua alma. E você conversa com alguém, já conversou com alguém que o cara é negativo, nada vai dar certo, nada vai rolar, você já tenho certeza que vai perder. Tem certeza que não vai dar certo. Não vou conseguir de jeito nenhum. A pessoa não consegue olhar, por que isso? E que ela fica angustiada e traz esse negócio para você. Gera esse negócio que você fica... Gente exaustora, né? Que te rouba a energia. Você conversa com ela, você sai de lá, parece que carregando um peso, porque as dificuldades, os problemas... E isso traz para a gente, em momento ou outro da nossa história, a gente talvez viva assim. E traz questionamentos, tristezas, abatimentos, angústias, medos, que são partes da nossa vida, partes da nossa história. E a questão é como, então, não sei se vai ser uma pretensão muito grande minha, mas como tentar desintoxicar isso? O texto, então, de Efésios,
primeira coisa que a gente precisa entender, está lá no capítulo 2, que eu e você precisamos entender a nossa identidade. Quem a gente se torna, ou quem nós somos em Cristo. Paulo vai falar aos Efésios, assim no capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Antes nós estávamos mortos, mas Paulo também vai falar aos Colossenses, que Ele nos transportou do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, que as coisas antigas passaram, e eis que nós somos nova criação em Cristo Jesus. Nós somos outra coisa, transformados em filhos de Deus, nascidos de novo, gerados em Cristo. O Espírito de Deus veio habitar em mim, eu agora sou filho de Deus, adotado por Deus, e Paulo vai falar que o Espírito de Deus habita em mim, testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, e eu digo, Abba, Pai. Eu agora me sou filho de Deus. Então eu e você precisamos entender que a nossa identidade, para que a gente comece a colocar a cabeça para fora e começar a se livrar de coisas tóxicas, eu e você precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos em Cristo. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, e hoje eu vi bebês aqui, tem uma bebezinha lá atrás, se a mãe está amamentando, ela lembra que tem que amamentar. Ela lembra porque dói. Está na hora, mama um bocado para ver se alivia, não é assim quem está amamentando? Mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, eu não me esqueço. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. Nós somos agora filhos de Deus, gerados em Cristo Jesus. O poder de Deus veio sobre nós e nós temos Deus habitando em nós. Então a gente precisa entender quem somos, a nossa identidade, porque nós não somos mais o que éramos antes, andando segundo o padrão desse mundo. Segundo o pensamento desse mundo. Ô meu irmão, você vai entrar para o céu com salva de palmas. Chegar lá vai ter uma... A gente precisa entender isso. Quem nós somos em Cristo. A nossa identidade. Porque se a gente olha para nós... Lembra que eu falei que quando a gente vai tomar uma decisão, ou a gente vai... O comportamento, a gente busca onde? Em nós. Você vai lá dentro, nos seus depósitos, e para tomar as suas decisões, né? Como o pai fazia, como a mãe fazia, como é que você vai lá dentro, como que você foi criado. Então agora você precisa ir lá dentro e ver quem? Cristo, que você nasceu nele e está nele, e o texto diz isso, ele vos deu vida. Todo escrito de dívida foi cancelado. Nós somos agora renovados, restaurados na nossa relação com Cristo e com Deus. E nós temos essa identidade de filhos de Deus. Paulo diz essas coisas, capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, dizendo quem você é. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que nós somos agora colocados no corpo de Cristo, que Ele é o cabeça.
E nós estamos ali todos ajustados. E todo principado e potestado foi colocado debaixo dos pés da igreja. Que nós então somos agora mais do que vencedores. Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que em Jesus nós temos vitória, que em Jesus nós temos condições de andar sobre as dificuldades, que em Cristo nós podemos derrubar os Golias, derrubar os gigantes, derrubar as barreiras, porque nada vai nos separar. Nós somos dele, e isso precisa estar tomando conta da nossa vida, a gente precisa entender isso. Se eu preciso desintoxicar a minha mente, preciso olhar assim, quem eu sou. Porque aí você não vai olhar assim, eu sou na sua baixa autoestima ou no seu olhar desregulado de quem você é. Não, em Cristo, eu sou, no finalzinho aqui, no capítulo 2, que a gente leu, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Diz que essa palavra feitura é poema. Então você é alguma coisa que Deus criou. O salmista diz que eu e você fomos tecidos no ventre da nossa mãe. Que coisa mais espetacular do que isso? De que você foi feito por Deus, criado à imagem e semelhança dele. Isso precisa estar claro na minha vida e na tua vida. Que em Cristo eu sou feito, renovado, filho de Deus, e eu sou nascido de novo, e eu sou filho dele, recebi vida. Para eu começar então o processo de desintoxicação, preciso saber quem eu sou, a minha identidade. Minha identidade é de que eu sou filho de Deus. Uma segunda verdade que esse texto de Efésios, volta lá no capítulo 4 que a gente leu, uma segunda verdade que a gente precisa entender para começar a se desintoxicar dos pensamentos. E a gente agora vai olhar esse texto, que diz lá do verso 22 ao 23, que a gente precisa se esvaziar do padrão antigo de pensamento. O texto, no versículo 22, diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências. Antes, no versículo 17, ele diz assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. E aí ele diz lá no verso 22, que a gente precisa se esvaziar, se despojar, do velho homem. Então eu preciso, para eu me desintoxicar dos pensamentos tóxicos que estão dentro de mim, que povoam a minha mente, eu preciso me esvaziar de um padrão antigo de pensamento. Eu em Cristo não posso mais continuar pensando como eu pensava antigamente. Por quê? Porque você não é mais como antigamente. Esse é o ponto. Você nasceu de novo. Você tem outra identidade. E por que agora você estava onde? No império das trevas. E você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Quando você chegou no reino do Filho do seu amor, quem é o rei? Jesus é o rei. Você é o quê? Súdito nesse reino, filho desse rei. E nesse reino tem leis, padrões de vida, que foram te levados a você entender que você foi criado à imagem e semelhança do reino de Deus. Você foi colocado para dominar a criação, que foi dado a você de novo agora a condição de autogoverno, de liberdade, de você dizer, eu posso, mas eu não vou, eu posso, mas eu não faço. Isso não é verdade. Isso que está falando não é verdade, porque em Cristo a Bíblia diz que eu sou tal coisa. Entende? Eu preciso aprender a pensar diferente. E como faz isso? Me despojando do velho homem. Eu preciso deixar o velho homem. Eu me lembrei agora do Edson Queiroz, falecido Edson Queiroz. Edson Queiroz um dia pregando, conhecem, lembram dele, do Edson Queiroz? Foi o cara do Atos 1:8, de missões. Cara, acho que Batista ele, né? Acho que era Batista do Morumbi, sei lá. Acho que era.
E uma vez, então, vendo Edson Queiroz pregando, ele falou assim, rapaz, o meu problema é que quando eu batizei, eu morri com Cristo. E quando eu saí de lá, eu achei que o Edson tinha morrido afogado lá, mas não morreu, ele voltou atrás de mim. Ele me acompanhou para onde eu ia. E eu pensei que tinha ficado lá. Por quê? A gente tem costumes antigos que estão impregnados em nós. E eu e você precisamos aprender a um padrão novo de pensamento. Começa como? Me esvaziando daquele antigo. Para eu poder encher esse copo com outra coisa, com Coca-Cola, eu preciso fazer o quê? Tirar para colocar outra coisa. E eu preciso entender isso, compreender isso, porque tem pensamentos que tomam conta da nossa vida que são mentiras. Paulo fala aos Coríntios assim, as armas com as quais lutamos, 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3 ou 5, as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir sofismas. Sabe o que é sofisma? Sofisma é assim, vou contar um sofisma para você, um silogismo mais conhecido do que andar para frente. Todo mundo que fez ensino médio em filosofia aprendeu. Diz assim, Sócrates é homem, Sócrates é calvo. Podia falar que Natan, né? Não, mas Sócrates é homem, Sócrates é calvo. Logo, todo homem é calvo. É verdade isso? Duas premissas verdadeiras. Sócrates é homem e Sócrates é calvo. Conclusão errada. E a gente vive quantas vezes em padrões de pensamento desse jeito? Você tira conclusões, você vê verdades e estabelece conclusões mentirosas. Padrões antigos que te levavam a viver, e Paulo vai falar, na inutilidade do vosso pensamento, que era do jeito obscurecido de viver. Os olhos eram tampados. Você não conseguia enxergar claramente o que Deus estava dizendo. Agora, lembra que eu disse que a gente é outra identidade? Nós fomos resgatados de lá, tirados de lá. Usando o que o salmista diz no Salmo 40, ele diz assim, esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro, tirou-me de um tremedal de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha. Ele me tirou de lá. Os meus olhos foram abertos, como de Paulo, de forma verdadeira aconteceu, que ficou cego, enxergou, mas nós agora, uau! Uma vez eu conversei com uma pessoa que logo tinha se convertido, ele falou, Renato, eu comecei a ver a beleza, Renato, das coisas, eu não via. Eu agora comecei a enxergar, estou olhando para minha esposa diferente. Rapaz, nasceu um amor no meu coração pelo meu filho diferente. Por quê? É outra coisa que ele é, outra identidade, renovado. E para eu aprender a me desintoxicar, eu preciso me tirar, ou tirar de mim, me despojar do velho homem. Tirar essas roupas que carregava antes. Tirar essas coisas que tomavam padrão do meu pensamento. Por isso Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 12, como é que é? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Interessante isso, né? Que é o vosso culto autêntico, racional. Você faz isso sabendo o que você está fazendo. Everton, né? Faz isso sabendo o que você está fazendo. É o vosso culto racional. E não vos conformeis. Não toma forma, não se conforma com esse mundo, mas transformai-vos. Por quê? Através do quê? Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que acontece isso? Renovação da mente. Paulo ensina para a gente como se desintoxicar. Esse é um caminho que eu quero pensar com vocês. Que caminho começa? Para você começar a se livrar do tóxico. Como é que você faz isso?
Primeiro, saiba quem você é, a sua identidade. Segundo, entendeu quem você é? Se despoja do velho homem. Joga fora. Queima. Fazer, pois, morrer a sua velha natureza. Se abnegar, abster de todo o seu padrão antigo. E aí toma outra atitude, qual é? Que o texto vai dizer, verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. O que eu preciso fazer agora, então? Aprender a pensar. Biblicamente. Aprender a pensar sobre um novo padrão. Aprender a pensar sobre um novo jeito de se comportar a respeito daquilo que Deus diz, de quem eu sou como pai, de quem eu sou como esposo, de quem eu sou como profissional, de quem eu sou como crente, do meu exercício ministerial, de como que eu sou vizinho, de como que eu sou no trânsito, como é que eu pago as minhas contas, como é que eu pago o meu imposto, como é que eu me relaciono na academia, que roupa que eu visto, que linguajar eu falo, o que eu como, o que eu bebo, onde eu vou, onde eu não vou, onde meus pés colocam, o que tem a ver com o que não tem a ver. Porque aí eu começo a pensar, a Bíblia em algum lugar, sobretudo os jovens aí, algum lugar da Bíblia está escrito assim, não tuitarás, não usarás o Facebook, não se inscreverás no Instagram, não postarás. Tem em algum lugar? Não. E aí? Preciso aprender os princípios de Deus. Paulo vai falar assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Primeira pergunta que você precisa fazer. É conveniente? Me convém postar essa foto com essa roupa desse lugar, fazendo isso? Todas as coisas me convêm, Paulo diz. Todas as coisas me convêm, mas nem todas edificam. Segunda pergunta que você precisa fazer. Edifica? O que vai gerar? Gera crescimento? Gera coisa? Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qual a pergunta que você precisa fazer? Me domina? E pode ser coisa lícita. Está te dominando? Quer comais? Quer bebais? Quer façais qualquer outra coisa? Façais? Para a glória de Deus. A quarta pergunta. Glorifica a Deus? É conveniente? Edifica? Me domina? Traz glória de Deus? É um novo padrão de pensamento, entende? Quando você diz, tenho aquele desafio ali na frente, eu preciso ir, mas eu não posso, eu não consigo, não dá. Minha mãe não passou, minha tia não passou, minha avó disse que eu não consigo, meu pai está duvidando. Mas o que Deus diz? Se ele diz, não vai, você não vai. Mas ele diz, vai. O que você tem que fazer? Vá. Por quê? É um novo olhar sobre quem governa a tua vida. É um novo olhar sobre quem diz o que vai ou não vai acontecer. É um entendimento de um revestimento de um novo homem, de um novo padrão de viver, de um novo padrão de pensamento. Então o que Paulo diz, eu quero ler com vocês, Filipenses capítulo 4, é um texto que eu gosto muito. O Augusto Cury ficou rico falando sobre inteligência emocional, né? E ele vende trocentos milhões de livros no mundo falando sobre seja gerente dos teus pensamentos. Já leu? Escutou a mensagem dele? É o mestre dos mestres, o mestre da vida, o mestre não sei o quê. Ele era ateu, se converteu, uau. E ele diz isso, né? E ele ganhou, e ele diz que ele
dizem que ele é o descobridor desse negócio de inteligência emocional e de ser gerente dos teus pensamentos. Lidere o que você pensa. E todo mundo diz, uau! Olha o que Paulo diz. Verso 8. Vamos ler a partir do verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, vê se não é Augusto Cury. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será com você. Paulo já ensina isso para nós. O que você tem que pensar? Tudo que é puro. Deixa eu achar aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe nessas coisas, que isso ocupe a tua cabeça. E o Deus da paz vai guardar, e aquilo que você viu em mim e aprendeu de mim, o que você faz? Pratica. O que Paulo está ensinando para a gente? Para eu me livrar de pensamentos tóxicos, eu preciso aprender a pensar biblicamente. E começar a treinar minha mente a encher a minha mente com coisas positivas. E treinar a dizer isso aqui não é verdade, não vai tomar conta da minha mente, porque a palavra do Senhor diz tal coisa e tal coisa a meu respeito, e é isso que eu creio, e ela é a verdade, não é o que eu estou pensando que é verdade, é isso que é verdade. E eu começar a treinar, a pensar essas coisas, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Para eu e você vencermos a nós mesmos, vencermos lembra de Josué e Calebe e os outros 10 que foram olhar a terra prometida? Foram lá olhar, não foram? Olharam. Andaram pela terra 40 dias. Como é que eles voltaram de lá? Com cachos de uva que 2 homens carregavam. E comidas bonitas. E chegaram depois e disseram o quê? A terra é maravilhosa, tudo é muito bom, mas tem gigantes. Mas pior do que achar que tem gigante, porque tinha. O que eles disseram? Nós somos gafanhotos. E eles são gigantes. Por que disseram isso? Quem era esse povo, gente? 430 anos escravos no Egito. Nasceram escravos. Você acha que eles acharam que ele era o quê? Padrão de pensamento. Apanhou a vida inteira. Você não pode, você não consegue. Na hora que você começa a pensar, chulepa em você. Para de pensar nisso. Você não vai sair porque você é escravo, vai ficar escravo. Teu filho é escravo e ponto. Agora tinham 2 caras impressionantes. Josué e Calebe, que também eram escravos, que também nasceram ali. Oh, não! Nós vamos devorá-los como pães. Se o Senhor está conosco, nós vamos devorá-los como pães. Porque entendeu o Deus que abriu o mar vermelho. Entendeu as pragas, entendeu o que Deus estava fazendo e reconheceu e conectou a história com aquele momento e estou dizendo, uau, Deus vai fazer alguma coisa extraordinária. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, encheu a cabeça dessas pessoas. E eu e você precisamos aprender. Irmãos, isso não é pensamento positivo, pelo amor de Deus. Não é aquela história de que teu chefe diz para você que é vendedor, olha no espelho de manhã e diz, você é um vencedor, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você pode de manhã acordar, dobrar seu joelho e dizer, Senhor, eu preciso vender, vai comigo. Abre o coração daquele incircunciso lá para ele comprar.
Vai na minha frente, me dá sabedoria para eu pregar, para falar, para eu dizer e conseguir achar a estratégia certa para vender. Preciso botar comida aqui, o trabalho que o Senhor me deu. Me ajuda. E sair sabendo, o Senhor é comigo e vai me dar vitória e direção. Eu não sei como, Ele vai me conduzir. Diferente de eu achar, essa empresa, não abaixa o preço, meus concorrentes estão tudo aí. E aí você já sai lá, na hora que você fala assim, aí você já olha para a cara do cara, o cara já olha para você, esse cara não compra hoje. Não compra. Não compra. Eu, de novo, não estou dizendo que você reafirmação, eu estou dizendo que você precisa entender quem você é. Você precisa aprender a se despojar de pensamentos antigos e precisa se revestir de um novo pensamento, porque aquilo que vistes, ouvistes e aprendestes em mim, Paulo diz, praticai. E Paulo vai falar aos Colossenses, busca as coisas do alto, pensa nas coisas do alto onde o Senhor está. Porque a gente está com os pés aqui na terra, mas a cabeça e o jeito de pensar tem que ser no céu. Para que a gente possa se limpar e conseguir enxergar a história de Deus na minha e na tua história. Deus tem coisas extraordinárias para fazer comigo e contigo. Deus tem um caminho maravilhoso para traçar comigo e contigo. Mas a gente precisa entender quem a gente é. E precisa se livrar de coisas que não contribuem e aprender a encher a nossa mente com a verdade. Com a verdade. O que mais prende a gente é a mentira. Falsas mentiras. É o maior entrave de falta de desenvolvimento na nossa vida é a falsa mentira. Mas quando eu conheço a verdade, parafraseando o que Jesus diz, conheço a verdade, eu sou liberto. Quando eu entendo a verdade, eu começo a enxergar aquilo que Deus quer na minha vida, na tua vida, e a gente continua andando em frente para a glória do Senhor. Então não deixe que os pensamentos tóxicos intoxiquem a sua vida. Você é livre e liberto em Jesus. Encha a sua mente da palavra da verdade. Encha a sua mente com aquilo que a palavra de Deus diz. Enche, enche, enche. Porque na medida que você enche disso, as outras coisas vão sendo tiradas da sua caminhada. E a gente consegue viver a plenitude da vida em abundância. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida de olhar o problema sobre a ótica correta. Sempre lembrando que eu tenho um Deus que age e pode por mim. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé para vocês descansarem um pouquinho e a gente ora. Gostaria que a nossa oração fosse essa: Senhor, eu quero aprender a pensar como o Senhor pensa. Quero aprender a entender a Tua palavra e viver nela, através dela, para a glória do Senhor. E que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, a gente está nesse mundo, e esse mundo tem tantas dificuldades. E esse mundo tem um padrão de pensamento que esconde a verdade, que manipula a verdade. Mas hoje queremos nos lembrar quem somos em Cristo. Somos feituras do Senhor, criados em Cristo Jesus para boas obras. O Senhor nos resgatou, nos libertou do império das trevas. O Senhor tirou de nós as amarras do pecado. O Senhor trouxe para a gente libertação, liberdade. O Senhor colocou em nós o Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos limpa e nos purifica e que nos fez nova criação no Senhor. Nós fomos regenerados. Na Tua presença, Pai, nós temos vida e plenitude de vida, Senhor. Mas Tu sabes, ó Deus, quantas e quantos pensamentos ainda tomam conta da nossa mente, do nosso coração, no nosso dia a dia. Padrões antigos de pensar, padrões antigos de comportamento, Senhor. Mas hoje queremos abrir mão disso, Senhor. Queremos nos despojar do velho homem, dos velhos tipos de pensamento e aprender a pensar
biblicamente, aprender a pensar aquilo que a tua palavra diz que somos, e que a verdade, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, seja isso que ocupe o nosso pensamento, seja isso que ocupe a nossa mente, o nosso coração e que guie a nossa história segundo os princípios e padrões do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa teu povo, abençoa tua igreja. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe em nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o céu a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Senhor. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. 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 Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro Jesus, Jesus, eis-me aqui. Declaremos, ó Rei Jesus, estamos aqui. Jesus, Jesus,
Jesus, fala do Senhor, eis-me aqui, fala meu pensar, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. O que Deus falou ao teu coração? Que resposta você vai dar ao que Deus tem falado ao teu coração? Talvez haja alguém aqui nessa noite que de um modo muito especial tenha se sentido tocado por Deus, por algo, por uma palavra, não sei. E se você quer ser acolhido por essa igreja em oração, se você quer o nosso apoio orando pela tua vida, nós queremos fazer isso nesse momento de um modo especial por você. Eu vou pedir você para vencer qualquer constrangimento ou timidez, se for esse o caso, mas sai do seu lugar, vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Todos nós, essa palavra é para todos nós, não é? Para todos nós. Mas talvez haja alguém aqui lutando por um hábito, lutando com uma forma de pensar, e a palavra lançou luz sobre esse padrão, sobre esse vício de pensamento, e você se sente desafiado a renovar um compromisso com Deus, e você pensa, talvez seja muito difícil. Então nós queremos apoiar você orando pela tua vida. Não sei, você não precisa falar, não precisa contar nada, mas se você quer, a gente quer orar por você. Você gostaria? Sai do seu lugar, vem aqui, está junto comigo, nós queremos orar pela tua vida e interceder por você em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom, pode vir. Às vezes a gente fica meio travado com medo do julgamento alheio, né? Se eu for lá à frente, eu quero ir, eu sinto que eu deveria, né, nesse passo de me expor publicamente, assumir um compromisso, mas tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Esse é o medo que você precisa vencer em nome de Jesus. Pode ser uma questão de 3, 4, 5 passos, mas eu quero dizer na autoridade da palavra do Senhor, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem uma nova identidade, o Senhor está por meio do Espírito forjando em você um novo modo de pensar, é um processo, é um caminho, mas Ele já está agindo. E talvez esse passo de vir aqui seja um passo importante de virada nesse processo. Como igreja, eu quero declarar para você que eu não te julgo, nós não te julgamos. Nós não estamos aqui para julgar você. Nós estamos aqui juntos, reconhecendo que precisamos um do outro, de acolhimento, de apoio. Nós estamos aqui para compartilhar a graça, não juízo, mas a graça e a misericórdia do Senhor que um dia Ele derramou sobre todos nós. Amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que se sente tocada por Deus a fazer o que eu vou pedir a você para fazer, que você faça isso. Eu quero que você estenda a sua mão
A Bíblia diz, estenda as mãos santas, estenda a sua mão. E nós vamos orar juntos, estendendo as mãos sobre esses queridos que estão aqui junto conosco à frente. Pai, nós nos rendemos ao Senhor mais uma vez, ao governo e à autoridade da Tua palavra sobre a nossa vida. Ó Deus, pela ação do Teu Espírito em Tua igreja, mais uma vez nós nos lembramos quem somos em Cristo Jesus. Filho e filha, filhos e filhas, amados, redimidos, perdoados, recriados como uma nova criação em Cristo Jesus. Isso é o que somos, isso é o que estamos nos tornando. Nos apropriamos mais uma vez desta imagem do Teu Filho Jesus em nós. Senhor, mais uma vez nós decidimos e rogamos que o Teu Espírito nos dê assistência, que o Teu Espírito interceda por nós, ó Deus, para que a gente possa se despojar, tirar, ó Deus, nesta metáfora, tirar este trapo, esta roupa suja da velha identidade. E queremos nos revestirmos, colocar roupas novas, vestes novas, da nossa identidade de filho, de filho amado e acolhido pelo Senhor. Ó Deus, como igreja nós intercedemos e estendemos as nossas mãos sobre cada um que está aqui à frente, para que, mediante a luz da Tua palavra que foi apresentada e exposta, nós possamos abençoá-los, orando, intercedendo e suplicando sobre cada um. Tu sabes todas as coisas, Tu sabes o que moveu o coração de cada um. Nós entregamos essas questões, ou a questão que cada coração traz consigo, diante do Senhor, e rogamos a bênção da vitória, do triunfo sobre todo o vício de comportamento, de hábitos e de pensamentos deste mundo que intoxicam esta mente, a todos nós. E nós rogamos a bênção da liberdade dos filhos de Deus por meio da verdade da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, abençoe cada um na medida da sua necessidade. Derrama da Tua paz bendita, renova a Tua paz bendita nesses corações, a certeza do Teu amor, a certeza do Teu acolhimento, do Teu cuidado, da presença abundante do Teu Espírito e dos Teus propósitos de realização e de plenitude de vida e de vida abundância. Vida em abundância para cada um. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Deus, amém. Que Deus abençoe. Eu queria que você cumprimentasse alguém do seu ladinho agora que está aqui à frente. Foi bom estar aqui à frente com você. Que Deus abençoe. Amém, amém. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde vou refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus, eis-me aqui. Vamos dizer isso? Jesus, eis-me aqui. Amém. Pode se sentar. Que Deus abençoe. Antes de terminar, antes de liberar você, quero me agradecer a presença de cada um que veio aqui estar conosco nessa noite. Mais uma vez o Renato, e obrigado por ter deixado lá seus compromissos, tirado esse tempinho para estar com a gente aqui, nos abençoado com essa palavra.